Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo para a Maratona TDAH, turbinando os estudos do seu filho com TDAH. E hoje nós temos nossa aula 1. Olá, boa noite, Aline, Milene. Gente, quem estava inscrito aí na maratona recebeu um e-mail com o link do YouTube. Mas tivemos alguns problemas técnicos e aí estamos ao vivo aqui no Instagram, tá? Então, se você tá lá no YouTube, volta pra cá, fica aqui no Instagram, que a gente tá com alguns probleminhas técnicos e a aula vai acontecer aqui, tá? Olá, Ketuto, Tia Gleice, Sidneia, Adriano, boa noite, gente! E aí, hoje, né, temos nossa primeira aula da maratona. E nossa maratona irá acontecer hoje, amanhã e na quinta-feira, tá? Então, são muitas surpresas ao longo dessa maratona, além de muito conteúdo legal e interessante para vocês, tá bom? E nossa aula de hoje, nós iremos iniciar justamente com um tema muito importante, que é a aceitação e o reconhecimento do TDAH, do transtorno em si. Então, boa noite, boa noite. Se tiver alguém lá no YouTube, coloca nos comentários que nós estamos ao vivo aqui. Oi, US, tudo bem? Saudade de você, meu bem. Então, vamos lá, vamos começar. E hoje na nossa aula nós vamos ver alguns pontos principais. Primeiro ponto deles é a aceitação, reconhecimento do transtorno, e isso a gente vai ver como um benefício para si. Nós vamos estudar e aprender, compreender a importância de de reconhecer e como isso afeta diretamente a sua relação com o seu filho, tá bom? Oi, Lília, boa noite. Também tô com saudade de você, meu bem. E aí, depois disso, nós vamos compreender como funciona, o que acontece realmente lá no cérebro da criança com o diagnóstico TDAH. Há alterações, isso você já sabe, mas você precisa compreender ainda mais e saber por que acontecem aquelas birras, as brigas e tudo aquilo na hora de estudar com o seu filho, tá? De já eu adianto, não é porque ele queira, tá bom, gente? Oi, Tâmara! Então, vamos lá. E aí tem o pessoal que tá entrando agora, vamos dar início à nossa primeira aula, tá bom? E aí, gente, eu queria explicar para vocês por que recebi muito desses questionamentos, por que eu resolvi fazer essa aula. Primeiro, eu já estudo TDAH desde a graduação e foi o meu principal objeto de estudo no TCC. E foi aí que eu me apaixonei por pesquisar. Por quê? Eu iniciei essas pesquisas e logo eu já estava em sala de aula nesse período, já estava atuando na sala de aula. E enquanto eu ouvia dos pais e até dos professores, dos pais, que aquela criança era uma criança que tinha muitas dificuldades, era uma criança que tinha... nossa, isso tudo que está acontecendo aqui é por causa do TDAH, já fazia logo aquele rótulo. Enquanto eu via uma série de oportunidades, eu via tanta potencialidade nas crianças, e aí, de repente, eu vi a diferença. Oi, meninas! Olá, Silvia, Gabi, Nájira, todo mundo aqui, minhas queridíssimas. Então, sejam bem-vindos, quem está entrando agora, tá? Só fazendo um breve resumo do que a gente vai ver aqui hoje, tá? E aí, foram essas potencialidades que me despertaram para compreender e participar ainda mais da vida dessas crianças. E foi incrível, porque logo no início
dos meus atendimentos clínicos, eu consegui ter contato com muitas famílias e era a mesma dúvida. Por que, Iana? Por que tantas dificuldades? O que eu posso fazer? Nossa, eu já estou assim de uma forma que eu preciso de ajuda. E como eu atuo também na escola, os pais tinham esse mesmo desejo, esse mesmo pedido, faziam sempre esse pedido. E o que eu pensei? Nossa, como que eu posso fazer para ajudar essas famílias? O que eu posso fazer? Porque embora eu atue na área, eu achava sempre muito restrito. E aí veio a ideia, por que não fazer aulas para os pais? Os pais que têm interesse, que estão empolgados e empenhados em ajudar realmente seus filhos, vão participar. E foi aí que eu tive a ideia da Maratona TDAH, pegando os pontos principais, as dúvidas principais que eu recebo diariamente e trazendo aqui em formato de aulas para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar agora. Oi, Lívia, Ivne, Maria Cecília, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo ter uma imagem boa também? Tá tudo ok? Coloque aí um joinha. Pronto, colocaram, né? Então vamos lá, vamos começar agora realmente o ponto principal. E o início de tudo, gente, foi a parte da aceitação e do reconhecimento do transtorno. Olha, gente, a Maria Cecília, vou dar uma pausa aqui para falar aqui que a Maria Cecília estava aguardando no YouTube. Quem entrou anteriormente, eu já havia mencionado que realmente a gente iniciou no YouTube, mas tivemos alguns problemas técnicos. E aí estão redirecionando para vir para cá, porque a aula vai acontecer aqui mesmo no Insta hoje, tá bom? Então, se tiver mais alguém lá, vocês podem até comentar e compartilhar essa live, tá bom? Então, vamos lá. E aí, eu tenho certeza... Ai, que ótimo! Que bom, Maria Cecília, seja bem-vinda, tá? Ótimo ter você participando aqui com a gente. E aí, eu tenho certeza que você já se perguntou várias vezes por que o seu filho... em alguns momentos tem baita dificuldade em fazer as atividades da escola, em tomar banho, até isso, arrumar a cama, é muito desorganizado. Acontecem várias e várias situações em que você fica pensando e pensando e pensando, quando de repente vem aquela vozinha, é por causa do TDAH. E aí você acaba se conformando com isso. Acaba pensando, realmente é mesmo, é por conta do TDAH e vai deixando de lado. Mas ao mesmo tempo, você chega e fala assim, nossa, mas como é que ele passa horas e horas focado no videogame, naquele jogo preferido dele, nas cartinhas de Pokémon, nos jogos com os colegas? Como que ele passa horas e horas focado, concentrado? E aí você já pensa, então talvez não seja TDAH não. E aí você fica naquela dúvida, sempre quando tem uma dificuldade, você pensa, não, é TDAH realmente, mas quando você vê outros momentos em que aquelas características não estão presentes, você já acaba pensando, será se é isso mesmo? E aí, quando a gente vê esse tipo de situação, fica muito complicado para a hora de ajudar a criança. Porque aí você vai ficar meio dividido se existe ou não esse transtorno. Ai, gente, sejam bem-vindos. O pessoal do YouTube tá chegando aqui agora. Oi, Ana, boa noite. Pois é, nós tivemos um pequeno probleminha lá e vamos continuando por aqui, tá? A aula tá começando agora, vocês não perderam nadinha, tá? Então, fiquem tranquilos, quem está chegando agora. E se você conhece mais alguém que também estava pensando em participar, aproveita, clica bem nesse aviãozinho que tem na tela e envia para as pessoas que você sabe que vão precisar dessa aula, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade.
E aí, quando chegam essas dúvidas, você fica pensando, nossa, o que é que eu vou fazer? Será mesmo que é o TDAH? Então, vamos começar hoje pelo conceito. TDAH é um transtorno neurobiológico. Isso quer dizer que envolve mecanismos biológicos relacionados ao sistema nervoso. São alterações no sistema nervoso. Ai, Ana, tá, eu já sei, em todo lugar que eu for procurar tem isso. Sim, mas e aí, o que isso quer dizer? Então, quer dizer que não é uma doença, porque muitas vezes é comum escutar das pessoas que, mas ele não tem sintoma. Então, não é sintoma, gente, são características. E quando a gente fala, porque ele se concentra em tal atividade, ele não se concentra em outras, é porque é preguiça, é falta de educação, olha aqui, ó, não é mesmo, tá? Não é isso. Então, vamos lá entender um pouquinho. E aí, tudo isso passa, isso tudo acaba nos remetendo a um forte traço de como foi esse diagnóstico, de como aconteceu esse processo diagnóstico. E tudo começou, todo diagnóstico é difícil, gente. E o TDAH não é diferente, não. Também é difícil. Os pais precisam de um momento para assimilar tudo aquilo que está acontecendo. Então, é necessário assimilar tudo o que está acontecendo naquele momento, tá bom? E aí, é um processo. Vai passando por esse momento, por esse tempo. Só que a gente tem que ter em mente que a criança, de forma geral, precisa da nossa atenção, não é? Então, criança que tem um diagnóstico de TDAH, ela vai precisar ainda mais da nossa atenção. Ela vai precisar muito mais da nossa atenção, não é mesmo? E aí, esse momento que você demora um pouco mais para perceber, é um momento seu que é necessário sim passar, mas que você também tem em mente que logo após é você que deve estar ali presente para ajudar, para entender, para compreender. E eu tenho certeza que os pais que estão aqui hoje estão justamente com esse propósito, pensando em como poderão ajudar os seus filhos e focando em várias áreas, tá? Incluindo os estudos. Então vamos lá pensar um pouquinho mais sobre o autocuidado. Passa um tempo que depois de tudo isso, que já começa a aceitação propriamente dita, você acaba pensando, mas o que será que vão pensar da educação que eu dou para o meu filho? E isso, gente, eu tô falando porque são experiências, coisa que eu já vi, já ouvi dos próprios pais que eu acompanho. Então, aquele medo do julgamento, o medo de não conseguir ser o melhor para o seu filho, ou das pessoas apontarem o dedo, nossa, por que seu filho é assim? Então, gente, olha, isso aí não vai fazer bem nem para você e nem para a criança. E é essa orientação que eu digo para os pais. Gente, vamos tentar não comparar? Chegam também as comparações familiares de pessoas da sua própria família que começam a fazer comparações, seja entre irmãos, nossa, o irmão é tão diferente, e isso prejudica ainda mais a autoestima da criança. Por mais que achem que a criança não sabe, que a criança não entende, isso afeta de forma direta e indiretamente, e os reflexos são enormes no futuro. É verdade, eu me preocupo muito com a opinião dos outros, eu escuto isso diariamente, tá? Mas calma, tenta focar na sua criança, ela que importa nesse momento. Então, quando você foca nela, você vai tirando, vai deixando de lado essas questões, porque é assim que você vai poder ajudá-la. Então, julgamento, todos nós temos medo, todos nós. Não somente nesse sentido, mas no caso do TDAH é muito mais forte. Por quê? Porque quando a gente fala de transtorno neurobiológico, a gente não consegue ver fisicamente uma alteração. E aí já começa
esse ciclo de não, TDAH é falta de educação, é falta de limites e não é real, né? Algo que a gente já viu que não acontece bem dessa forma. Então isso tudo vem o medo. Quando a gente fala de todas essas questões, vem o medo também. E aí, quando a gente vai falar do medo, é um medo de quê? O que vai acontecer com o meu filho no futuro? O que eu quero para o meu filho no futuro? Será se ele vai ter um futuro de estudos? Ele vai conseguir ter um bom emprego, bons relacionamentos? E vem aquela angústia de não saber o que irá acontecer. Mas, gente, nós não podemos controlar o futuro. Nós não temos essa capacidade de controlar o futuro. Nós precisamos viver o aqui e o agora. Porque é agora que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar essa criança. Então, quando a gente foca tanto no futuro, o presente vai ficando de lado. Então, quando a gente não faz nada, o futuro vai ser justamente esse que a gente pensa. Mas a partir do momento que a gente começa a ir em busca, a estar aqui numa aula dessa, a buscar ajuda, seja profissional, seja ajuda até mesmo nos próprios relacionamentos da criança, de forma a ajudá-la, então assim a gente vai começar os benefícios e ajudar, e aí sim esse futuro vai estar sendo modificado. É aí que começa a mudança, tá? Então, gente, o primeiro passo para ajudar o seu filho é esse: reconhecer que existe um transtorno. Isso é fato, você precisa reconhecer, você precisa aceitar, e a partir daí você também vai conseguir dar outros passos muito importantes para a sua vida, para a vida dele também. E aí eu vou começar a falar de algo que quem me acompanha aqui há mais tempo já sabe que eu sempre toco nessa tecla, que é o autocuidado por parte dos cuidadores. Por quê? Muitas e muitas vezes o que acontece os cuidadores, os pais, pai, mãe, que estão à frente ali daquela responsabilidade de educação, do dia a dia, da lida diária com a criança, eles começam a se cobrar tanto que esquecem de si. Agora vamos pensar aqui comigo. Eu penso muito na criança, eu faço tudo, eu deixo tudo perfeito, tá tudo perfeito. Mas eu não tenho um tempo pra mim, eu não tenho um momento pra mim. E aí, será se eu tô realmente ajudando? Será se não vai chegar um momento que você vai esgotar suas energias, que você vai dizer, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tá dando mais, não tô dando conta. E aí, quem é que vai ajudar? Então, por isso que eu falo muito do autocuidado, pais. Vocês precisam ter um dia, vocês precisam ter como fazer para o meu marido aceitar. Meu bem, deixa eu falar aqui para vocês, tá? Abrir um parêntese. Tem aqui uma interrogaçãozinha embaixo. Vocês podem colocar perguntinhas que lá no final, se der tempo, eu vou selecionar algumas para responder, tá bom? Que aí eu vou abrindo a caixinha e vou lendo e respondendo aí para vocês, tá bom? Rúbia, realmente não estava. Aí eu pedi que o pessoal direcionasse, tá todo mundo vindo para cá, tá bom? Seja bem-vinda. Então, nosso equilíbrio é essencial no processo, é verdade. Precisamos manter o foco e saber em que a gente está gastando nossas energias. E é por isso que eu vou deixar aqui, ó, pega a caneta, pega papel e anota, que é a hora do checklist, do autocuidado. A partir de agora, você vai começar a refletir. Reflita aí. Qual foi a última vez que você teve um tempo só para você? Um tempo só para você mesmo, em que você não ficou pensando em outras coisas, que você fez uma atividade que lhe desse prazer, que você conseguiu estar naquele momento presente somente para você, exclusivamente para você. E aí? Não precisa responder aqui, é só a título de reflexão mesmo, tá bom?
Oi, amigas! Sejam bem-vindas, obrigada! Então, vamos refletir sobre isso, gente. Sobre quanto tempo nós estamos tirando do dia. E a partir de agora, vamos começar com a listinha. Número 1 aí. Você vai ter um tempo, um momento do seu dia exclusivamente para você, tá? De no mínimo 20 minutos. Seja para você não fazer nada, seja para você ler um livro, praticar meditação, fazer uma atividade física. Olha, a Silvia que tá aqui, eu vejo, ela tá fazendo atividade física, ela super se cuida. Eu super apoio, Silvia. Eu adoro ver teus stories quando você tá lá postando algo do tipo, atividade nesse sentido. Porque é importante que você tenha esse tempo para você. Para isso, o que você vai fazer? Número 2, não esqueça de imediatamente falar para todas as pessoas que convivem com você que esse tempo vai existir e que você vai precisar da compreensão de todos. Olha, tal hora eu vou me recolher um pouco, eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer algo para mim e porque eu preciso, vocês podem. Exatamente, Silvia, se cuidar para conseguir cuidar. É realmente essa a proposta. Depois disso, você precisa se conectar com você. Da primeira vez, parece estranho, porque parece que a gente está fazendo algo errado. Então você pensa, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí, aos poucos, você vai tirando essa culpa. Vai deixando essa culpa de lado, tá? E tenha esse momento exclusivamente para você, tá? De forma alguma, abra mão disso. E aí, você vai se conectar com você e, por último, repetir diariamente até se tornar um hábito. Porque a gente até começa, passa uns dias fazendo, mas é que surgiu um compromisso aqui, é que fulano falou que veio me visitar, e aí acaba mudando toda a visão sobre o seu momento, o seu tempo, autocuidado, tá? Então não deixe que isso pare. Comece hoje, mas faça diariamente, tenha consistência, persista, porque é o início a forma inicial que você vai conseguir ajudar o seu filho. Porque você vai estar bem, você vai se conhecer. Também aproveite para se autoconhecer, para saber qual momento você está ali brigando. Você está chateado, você está com raiva. E aí o que acontece nesse momento que você está com essas angústias? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu fiquei chateada naquela situação? E faça reflexões em cima disso, tá bom? Agora a gente vai... todo mundo que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Se tiver mais alguém lá no YouTube, olá, vão pedindo pra vir pra cá. Oi, Vivi. Temos que ter. Pessoal, coloquem aqui qual é a cidade de vocês, de onde é que vocês são. Vão colocando aí nos comentários pra eu saber, tá? Olha aqui, gente, eu vou fixar esse comentário aqui. Olha aqui esse comentário incrível. Ter um tempo para mim de 20 minutos. 2, preciso do apoio de todos. 3, me conectar comigo. 4, repetir e não parar. 5, refletir sobre minhas reações. Amei, isso mesmo. Vou deixar aqui esse comentário fixado do resumo que a Descomplicadamente, que eu preciso saber o nome, tá? Coloca o teu nome para eu chamar pelo nome, que eu acho que conecta um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Agora, gente, vocês conseguem ver que esse conteúdo é o passo inicial, que tudo isso que eu falei aqui com vocês é o passo inicial para tudo isso para fazer tudo dar certo? É a Milene. Vocês conseguem ver isso? Mogi das Cruzes, a Rojane, Teresina, a Camila. Oi, Vivi. Aracaju. Vivi, eu pensei que você fosse de Teresina. São Paulo. A Jaque que entrou aqui, eu sei que é de Teresina. Bahia, Barueri. São Paulo. Sidney de São Paulo.
Então vamos lá. Então vocês conseguem ver a importância que é tudo isso? Você conseguir se perceber, se autoconhecer e ter esse tempo para você? Vocês conseguem perceber isso? Salvador, Fortaleza, Amazonas, Minas Gerais, Barbacena. Ai, que bom, Silvia! Presidente Prudente, Bahia, Espírito Santo. Nossa, eu fico com invejinha, Silvia, quando eu vejo teus stories lá de mar, de praia, porque aqui, embora eu more na capital, não tem praia, tá? E eu sou louca por praia. Então vamos lá. Agora, quem tá aqui, que está vendo que esse conteúdo faz sentido para você e você conhece uma amiga, um amigo que precisa saber dessa aula, vai bem nesse aviãozinho na tela e compartilha para assistir também e para conseguir pegar todas as dicas aqui de hoje. Gente, agora a gente vai entrar na parte de compreender o cérebro do seu filho com TDAH. Vamos já entender tudo isso. Todos vocês que estão aqui, que têm esse interesse, tenho certeza que já pesquisaram e tem lá. É uma alteração no lobo frontal, no córtex pré-frontal. Então, esse é o principal, as principais informações que a gente encontra. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há uma alteração na conexão, gente, dos neurônios e são os neurotransmissores. Há um déficit de neurotransmissores na passagem dessas informações no lobo pré-frontal, no lobo frontal, mais especificamente no córtex pré-frontal, e esses neurotransmissores são a dopamina e a noradrenalina. E essa região é responsável por basicamente resolver a nossa capacidade de resolução de problemas. Por quê? Envolve funções da atenção, funções cognitivas, funções executivas, de planejamento, flexibilidade mental, controle inibitório. Tudo isso está, vamos dizer assim, alterado no cérebro da criança com TDAH. Lembra lá daquela parte quando a gente falou justamente que é falta de educação, eu não consigo ver, é um transtorno neurobiológico, mas o que isso quer dizer? Então, isso quer dizer que é nessa região que está sofrendo alterações e que são regiões, por exemplo, como eu falei aqui, do planejamento. Há uma alteração no planejamento, então a criança vai ter dificuldade em se planejar, em se organizar, por isso que ela perde as coisas, perde os objetos. Quando vai resolver questões, fica aquela desorganização de informações. Oi, César! Oi, Nailza! Sejam bem-vindos! E aí vai ficar aquela vamos dizer assim, desorganização de informações nas atividades. Quando a gente fala de controle inibitório, estamos falando da parte da impulsividade, é que não tem o controle dos próprios impulsos. Então, muitas vezes a criança fala demais, a criança interrompe as conversas e tudo isso está relacionado a esse déficit lá no cérebro. Então, ou não é para a gente falar que existe sim TDAH e que é um transtorno e não é falta de educação como muitas pessoas colocam por aí. Então, estão vendo que há essa diferença? Então, por isso que a gente precisa entender, compreender e conhecer justamente para que a gente tenha embasamento. Quando alguém vier falar algo com você, você diga, olha, é porque acontece esse tipo de alteração. Você sabia que existe isso? Que embora eu não consiga visualizar, tá lá, tá acontecendo com ele, ele precisa de algumas estratégias, alguns manejos diferentes. Então é por isso, não é falta de educação, não é falta de limite, não. E aí você começa a esclarecer também para as outras pessoas e divulgar, que esse também é um dos propósitos, né, da minha página, divulgar, difundir esclarecimentos acerca do TDAH, que sofre tanto preconceito, né?
E aí, a gente fala do cérebro, eu gosto de colocar o cérebro como uma central de comando. Porque é lá onde está. Quem assistiu o filme Divertidamente, com certeza vai lembrar disso. Por quê? Porque quando a gente vai falar de central de comando, lembra logo daquele filme. E que acontece muitas alterações entre memórias e os sentimentos e emoções estão lá misturadas, né? Então, mais ou menos naquele sentido. Mas quando eu falo central de informações, é porque tudo que acontece no meio externo, por meio dos sentidos, a gente consegue absorver, consegue, vamos dizer assim, exteriorizar quando ele passa pela central de informações, por essa central, tá bom? As perguntas, gente, como fica muito comentário, eu vou deixar para vocês colocarem nessa caixinha onde tem uma interrogação, tá bom? Mari, adorei tua pergunta. Coloca ela, por favor, nessa caixinha de interrogação, porque aí eu consigo responder no final. Eu vou selecionar e vou respondendo vocês, porque o comentário fica subindo direto, eu não consigo, tá bom? E aí essa central de comando, essa central de informações é fundamental na nossa resolução de problemas. Então a gente precisa estar ciente dessa situação, tá? Gente, ficou claro pra vocês? Fez sentido pra vocês? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Coloque aí um joinha, coloque aí alguma coisa pra eu saber se tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? Que agora a gente vai passar para um outro tópico, que é o tópico de... Sim, ok. Tem gente entrando. Karine. Oi, Karine. Luciana. Ai, que ótimo. Tô vendo aí, tá subindo. Sim, sim, sim. Ótimo. Ô, Silvia, que bom. Carize. Manu, ótimo. Faz muito sentido. Muito bem. Porque agora a gente vai entrar numa outra parte. Você já identificou o primeiro passo, que é o reconhecimento e aceitação. E agora a gente vai para o segundo passo, que a gente foi para o segundo passo, que era a compreensão do transtorno, né? E agora a gente vai justamente para a parte de estratégias, né? Não temos aqui as estratégias, temos que fazer coisas diferentes para estimular a criança. E nós vamos começar a Thaís vai ficar gravado por um período de tempo, tá? E não é aqui no Insta, vai ser no link. Se você não participa do Telegram, depois vai lá no meu canal que eu vou disponibilizar o link lá, tá bom? Dessa aula. E aí, pessoal, vamos lá para a parte de organização. Quando a gente falou aqui de todas essas funções, de todas essas alterações, a gente consegue identificar como é esse comportamento, né, no dia a dia, o que acontece no comportamento da criança no dia a dia. E aí a gente... Deixa eu só dar aqui um oi, pronto. E aí a gente começa a se perguntar o que fazer. Então, outro passo importante é a organização. A organização não só das coisas da criança, não só da criança, mas a organização de forma geral e da família, tá, gente? Por quê? Porque quando o exemplo de todo mundo que está ali ao redor dela começa a ser dentro de uma mesma linha, seguir uma mesma linha, a gente consegue perceber a eficácia. Porque não basta só a gente falar, a gente vai, além de criar estratégias, temos que mostrar através do exemplo, tá? E aí vem os famosos combinados, quem me segue aqui já sabe que eu sou a rainha dos combinados. E aí, nessa fase de organização, a gente consegue perceber 3 pontos fundamentais, que é a particularidade. Primeira coisa, a gente começa a fazer essas organizações, começa a organizar com a criança, mas a gente começa a colocar a nossa individualidade para que ela faça. E aí o que a gente faz? A gente coloca, eu quero que você faça desse jeito. Só que eu faço, por exemplo, eu faço a organização da minha cama de uma forma, minha mãe faz de outra, você provavelmente faz de outra, porque nós temos as nossas particularidades.
A criança vai acontecer da mesma forma. Embora você queira que ela faça como você, além de ser um processo, além de ser o início de tudo, ela está aprendendo, a gente já começa a cobrar que ela faça como a gente e que seja perfeito. Então a gente não pode ser perfeccionista. Nas primeiras vezes vai dar errado e dá aquela vontade de ir lá intervir. Nossa, eu preciso ir lá pegar tudo e aí eu vou pegar tudo que ela tá colocando e vou fazer direito, porque não ficou legal. E aí você acaba desfazendo e fazendo com que ela pense, nossa, o que eu faço não tá legal, então eu não vou mais nem fazer. E aí não vai mais tentar fazer. Então, comece a fazer com que a criança execute, faça da forma dela e você vai direcionando. Olha, pode ser dessa forma, que tal? Você não acha que assim fica muito legal? Você não acha que assim fica mais legal? Olha como ficou mais fácil para quando a gente for utilizar de novo. E uma estratégia, olha aí, hora da canetinha, hora da canetinha. Uma das estratégias é através do lúdico. Nós sabemos que a criança, através da brincadeira, nós conseguimos potencializar aprendizagens em diversas áreas da vida da criança. Então agora nessa parte de organização você vai fazer isso. Você vai selecionar uma brincadeira. Oi Anderson, tudo bem? É verdade, Silvia, é muito difícil a gente compreender isso, porque pra gente é muito fácil, porque a gente já sabe fazer há muito e muito tempo. Mas aí, com o passar do tempo, o que acontece? A gente vai vendo que a criança perde total interesse. E aí, não faz sentido ser dessa forma. E quando ela consegue fazer, mesmo que ela não faça na perfeição que a gente queria, a gente vai lá e dá aquele motivador, o que acontece? Ela sai mega feliz da vida e a tendência é ela fazer mais vezes, né? Então, estou organizando o quarto de estudo, porque a mesa da sala de jantar do meu filho se distrai muito. Eita, pois tem que ficar até o final, porque essa parte aí é a próxima, que a gente vai finalizar lá e falando sobre o ambiente de estudo. E aí, o que acontece? Oi, Anderson. Nossa, é um prazer ter o Anderson aqui, gente. O Anderson é super famoso, eu sou fã dele. E eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada pela sua participação. E aí, gente, na organização você vai através do lúdico, né? Você vai combinar um horário de brincar com a criança. Então, só isso já vai gerar toda uma expectativa, que ela vai ficar feliz por conta daquela brincadeira. Selecione uma brincadeira, você pode pedir de preferência onde vocês baguncem muito, tá? Baguncem sem dó, tá? Sem pena. E aí, escolha jogos, blocos mágicos, carrinhos, o mais variado que você tiver, você vai pegar desse tipo de brinquedos. E aí você vai começar a colocar, vai mostrar primeiramente como estão antes do início da brincadeira. Antes de iniciar, vocês vão pegar, você vai com a criança até lá. Olha, você tá vendo, filho? Como é que tá aqui? Como tá tudo muito organizado? Nós vamos brincar. E no final, nós vamos organizar e deixar tudo dessa forma, ok? E aí, combinou com ele. Brinca, brinca, brinca. Você pode também estipular o tempo de brincadeira, quantos minutos você vai poder estar ali naquela brincadeira. E aí, chega um momento que você vai fazer o quê? Finalizamos, agora é hora de organizar. E aí você vai começar dando o exemplo de como fazer. Não é fazer por ele, tá? De forma alguma. Você vai dar o exemplo, você vai pegando. Se for preciso, você pode até pegar na mão dele e ficar acompanhando. Segura, pega lá o brinquedo e coloca, explica como é que organiza. E vai deixando, olha, eu vou fazer esse lado, você faz esse outro lado, que a criança vai compreender o que é organização de forma geral. Depois disso, vai aperfeiçoando e logo mais ela vai conseguir sim, por mais vezes, fazer tudo isso. E ela vai fazendo em outras áreas. Ela vai organizando o estojo, ela vai organizando a mochila, vai organizando a lancheira. E assim, é uma progressão, é um processo. Não adianta que a gente pensar, a gente se iludir que de uma hora para outra, assim, ó, passe de mágica. Não.
mas a gente tem que pensar no processo. Inclusive, tem um post que eu fiz recentemente que a gente precisa dar importância no processo como nos resultados. Da mesma forma, porque cada dia é um resultado. Cada momento desse é um resultado. Então, a gente precisa encontrar esse tipo de atividades. Deixa eu dar aqui uma lida. Meu filho tem preguiça, mas quando começa a organizar, ele é excessivamente perfeccionista. Isso é positivo até certo ponto, né? Guarda junto com a criança, como atividade conjunta. Quando a criança percebe que você é consistente nesse ensino, ela começa a atender. Nossa, Anderson, perfeito. É exatamente isso. Muito obrigada. Colocação incrível. E aí, gente, agora, como a gente havia falado, então essa é a super dica, tá? Anota aí e vai fazendo, que eu quero saber como é que tá o resultado dessa organização aí na sua casa. Alguém comentou aqui sobre rotina. É um ponto muito importante também, a organização da rotina. Mas agora a gente vai falar sobre ambiente de estudo. O ambiente de estudo para a criança, de forma geral, principalmente agora, ficou muito claro, muito evidente que precisa ser um ambiente estruturado, né? E aí foi engraçado que eu vi aqui um comentário falando justamente sobre isso, que estava organizando um local de estudo para a criança porque na mesa de jantar ele ficava muito distraído. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Eu vou contar para vocês uma história bem interessante que aconteceu aqui em Teresina, na minha cidade. E aí foi uma entrevista que me convidaram. Devemos ser o exemplo, o modelo, exatamente, Sidneia. E aí me convidaram para participar. E eu fiquei muito intrigada com esse acontecimento. Esclarece, define muito bem essa importância do ambiente de estudo. Uma criança, o Eric, de 5 aninhos, que mora aqui no interior, eu acredito, próximo de Teresina, da cidade aqui onde eu moro. Começou as aulas online, estava altamente desmotivado, não queria fazer atividade. A avó dele aparece na entrevista dizendo que estava muito difícil, que no início até que ele gostou, mas que depois ele dizia que casa não era escola, que casa não era lugar de estudar daquele jeito, que não estava nada legal. E aí começou a ter uma resistência tremenda. E aí os avós tiveram uma ideia, olha a ideia. Fazer uma casa na árvore para a criança estudar. Então essa casa era somente... Gente, eu vou parar bem aqui só para dizer que um evento atípico no meio do BR Obró de Teresina, está chovendo, tá? Totalmente atípico. Para quem não é daqui, eu vou explicar o que é BR Obró. Aqui em Teresina, no Piauí, nesse período, é um período muito, muito quente. E hoje está chovendo. Então, meu Deus do céu. Vou até olhar aqui porque, nossa, é incrível. Mas vamos lá, continuando a história do Eric. Eles criaram uma casa na árvore para ele. E aí fizeram toda uma estrutura com a escadinha. E para ele foi assim, a coisa mais incrível do mundo. Ele simplesmente subia, fazia as atividades. Dizia que aquele lugar era um lugar muito importante, era um lugar muito legal. Era um lugar mágico. E aí, olha como é importante o local de estudo para a criança. Eu não estou falando aqui que você deve fazer uma casinha na árvore aí para o seu filho, mas você deve se atentar aos mínimos detalhes que podem interferir. Principalmente, como a pessoa colocou aqui, que eu não lembro quem foi, alguém comentou sobre fazer na mesa de jantar. É um local onde se passam muitas pessoas, já a gente remete que passam muitas pessoas por esse lugar, né? Então, vai distrair, vai tirar a atenção, possivelmente possa vir a ter algum ruído de TV, algum ruído de forma geral, e aí vai distrair a criança. Outra coisa, também a luminosidade. Gente, se a gente pensar até a luz, influencia nisso. Tudo vai influenciar nesse processo, tá bom? Então, dito tudo isso,
Eu vou agora começar a responder essas perguntas, tá bom, gente? Que eu tô aqui vendo que tem perguntinhas. Então, deixa eu ver aqui a primeira pergunta. A pergunta da Mari Muniz. E quando o TDAH é descoberto somente quando adulto? Então, Mari, isso é mais comum do que você possa imaginar. Muitas vezes, principalmente tipo predominantemente desatento, tende a ser somente na fase adulta. Oi, Josi! Na fase adulta de diagnosticado, ou até mesmo nos anos por volta de 9, 10 anos, que é onde o déficit vai se explicitar de forma maior. Então, o que deve fazer? Quando isso acontece? Buscar ajuda profissional, buscar um neurologista ou um psiquiatra que vai te dar as melhores informações sobre o que está acontecendo nesse processo, o que está causando de prejuízo. Um psicólogo é imprescindível e, segundo as pesquisas, nós temos maiores resultados e melhores resultados quando a gente trabalha a abordagem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, tá bom? Então, essa é minha dica para você. Mais perguntitas. Por que a resistência para a escrita? A Ana perguntou. Nossa, é a maior queixa que eu recebo em consultório na escola. Resistência à produção, à escrita, a tudo relacionado a isso. Amanhã, na nossa aula, nós iremos conversar sobre o sistema de recompensa. A gente vai conseguir identificar como que isso é processado no cérebro, tá? E aí, a gente vai ver que a recompensa por escrever e aquele momento é muito chato para a criança. É muito chato para a criança. E ela fica pensando, nossa, por que eu tenho que fazer isso? Hoje mesmo eu presenciei 3 casos com a mesma situação. A proposta de atividade de escrita, e não era escrita de produção de texto, não. Eram escritas de, por exemplo, elaboração de um título. Eram coisas bem simples. Então, a forma que a gente vai abordar toda essa parte de escrita, de produção, tem que ser diferente. Tem que ser uma abordagem altamente motivadora, com recompensas para que a criança consiga, sim, fazer e se sentir motivada a dar continuidade, tá? Tem aqui mais uma pergunta. Como vai ser esses 3 dias de maratona? O Dino perguntou. Esses 3 dias de maratona que começaram hoje, teremos amanhã a aula 2, que vai falar sobre esses sistemas de recompensa e sobre alguns outros pontos relacionados também aos estudos. Na aula 3, gente, além de uma mega surpresa, nós teremos a aula e no final dessa aula vamos ter uma surpresinha para vocês. Então, eu aguardo todos vocês lá, tá? Olha aí a Richelle falando que o filho não gosta de escrever no quadro, de copiar do quadro. Uma das grandes demandas e queixas que a gente recebe em consultório é justamente essa. Resistência à escrita, à produção, resistência até mesmo na palavra. Você fala, nossa, a produção... não acredito que é produção de texto. E isso acontece frequentemente. Então, amanhã a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso, tá bom, gente? Então, vamos recapitular o que nós vimos aqui hoje. Já temos aqui fixado o primeiro checklist, né, do autocuidado, que foi justamente na parte de aceitação e reconhecimento do transtorno. E logo depois disso a gente viu como é que acontece o funcionamento lá no cérebro da criança, quais são as alterações e que isso não é falta de educação, não, pelo contrário, a gente sabe que há alterações neurobiológicas e precisamos desse conhecimento justamente para esclarecer as pessoas que vêm com esse tipo de julgamento próximo da gente, tá bom? E também foi essa parte de organização e de motivação, de como motivar, de como organizar os estudos e o ambiente,
como gerar um ambiente organizado e motivador para a criança nos estudos. Então, gente, hoje nossa aula está finalizada, mas amanhã daremos continuidade, tá? Aguardo todos vocês. Vocês receberão o link do YouTube, tá? Espero fortemente que aconteça lá, vai dar certo amanhã. E aí, caso por algum motivo não aconteça, vocês corram pra cá que vai ter aula sim, a aula 2 da maratona, tá? Agora você vai fazer um print, deixa eu me arrumar, tá bom? Deixa eu me arrumar aqui, que eu quero que vocês façam um print da tela e vocês me marquem, tá bom? Olha, eu vou fazer um sorriso se vocês não fizerem um print para me marcarem. Olha, na aula de amanhã eu vou descobrir, tá? Então façam o print e me marquem nos stories, tá? Tem surpresa para vocês. E aí eu espero vocês amanhã, tá bom, gente? Tchau, tchau. Até mais.